Estamos ao vivo. Muito bom dia. Hoje é dia 8 de julho de 2026 e estamos aqui na leitura da Bíblia capa a capa, uma jornada que nós começamos no dia 1 de março de 2026. Bom dia, Fernando. Então, é uma honra, é uma gratidão por essa resiliência aí de Deus nos ter nos colocado, proposto nosso coração para fazer a leitura da tua palavra, né? Bom dia a todos. E eu vou chamar o Fernando para a gente dar início aqui. Hoje nós temos aqui o primeiro livro de Samuel, o capítulo 23 e 24. Nós temos aqui também Romanos de número 13 e nós temos Salmos 130 e Provérbios, hoje é o Provérbios de número 8. Amém? Chamar o Fernando tem... Há quantos dias, né? Já são alguns dias, acho que já dá uns quase 60 dias. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Nivaldo. Bom Firme. dia. Friozinho por aqui. Aqui ainda tá quente, sabe, Fernando? Vai estar caindo a temperatura, o ventinho bem frio, né? Tá subindo o vento, então. Tá subindo. Muito Muito bem, bom. Fernando. Que bom que nós estamos aqui para mais essa leitura aí, né? Então, como eu falei, hoje é o dia 130, né? E a gente Exatamente. precisa quantificar quantos dias, né, que você está dentro dessa maratona, né? Começou lá em Lem, hoje você Isso. está em Balneário, né? Então, poxa, passaram-se alguns dias já, né? Eu acredito que já deu aí uns 50 dias aí. Eu imaginei, eu tinha dado um chute aqui em 60, né? Mas tá bom, precisamos ver, né? Muito bem, então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer. Agradeço a Ti, Senhor, pelo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agradeço pela minha vida, pela minha saúde, a saúde do Fernando, da sua esposa, dos seus familiares, a saúde da minha esposa também, da minha família toda. Agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso. A cada dia só tem mostrado que é importante estar em plena comunhão contigo, Senhor. O inimigo é astuto, Senhor, e que o Senhor possa estar realmente afastando da nossa vida. Aqui, então, eu já peço a Ti que o Senhor nos dê entendimento na leitura da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa entender a cada palavra que vai ser colocada aqui para o nosso espírito, Senhor, um alimento espiritual. E depois o Senhor nos dê discernimento para a gente viver o dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Sabe Poxa, as palavras para o Senhor, né, Nivaldo? amém. Sábias, né? Então vamos lá. 1 Samuel 23, versículo 1. Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor: ataque-os, salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles, tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi
em Keila. Ele levou um manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas com portões reforçados e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: Ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. 1 Samuel 23, versículo 14. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, Saul. O meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente, descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto, descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês e, se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Daí Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube que disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento um mensageiro chegou e disse a Saul: Voltem imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. E por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos na região da fonte de Gedi. Então, nós estamos aqui na leitura de 1 Samuel, agora 24, versículo 1. Davi deixa de matar Saul. Quando Saul voltou à luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gedi. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi. E os seus homens a leste
das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas perto da estrada, entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: essa é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul, e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu os seus homens de que que eles não deviam atacar Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, ajoelhou e encostou o rosto no chão e então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja o meu pai, veja o pedaço de, veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isto prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor e nem de fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam que o rei de Israel está tentando me matar. Vejam só que ele está caçando um cachorro morto ou uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. E que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi. E Saul começou a chorar, então disse a Davi: você está certo, eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será o rei de Israel e de que, durante o seu governo, o rei continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. E assim, o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Amém? Amém. Muito bem. Então nós finalizamos aqui a leitura do Velho Testamento, 1 Samuel 23 e 24, e passamos então à leitura aqui de Romanos, que está no Novo Testamento, e hoje é o Romanos de número 13. E eu vou passar então para o Fernando fazer essa leitura. Amém? Amém. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom.
e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Estamos lendo Romanos 13, no versículo 8. Amar uns aos outros. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farrar ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Amém, né? Amém? Então aqui, ó, peguemos as armas espirituais para lutar na luz, né? Então nesse capítulo aqui, que é o Romanos 13, tem algumas insights aqui fantásticos que Deus está nos mostrando, né? Ame os outros como você ama a você mesmo. É, Quem ama os outros não faz mal a eles, portanto, amar é obedecer a toda a lei. é forte, é real mesmo. É real e cada dia a gente está aprendendo, né? Poxa, que bênção. Que benção. Muito bem, nós vamos para o devocional. Hoje é o devocional em Salmos, começa em Salmos de número 130. 130. Eu passo para o Oração Fernando aí. pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista de nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Amém.
Amém. Poxa, fantástico, né? Então, nós vamos hoje para Provérbios 8. Provérbios 8 hoje tem 37 versículos, continua dentro daquele convite à sabedoria, e aqui nós vamos entender algumas palavras, né? Eu sempre falo aqui uma coisa interessante. Se você quer entender o que é temor ao Senhor, ou temer ao Senhor, ele está no Provérbios 8:13, né? Então, isso aqui é um capítulo praticamente fantástico, da minha preferência, que eu também gosto muito, e aqui tem muita sabedoria. Então, nós iniciamos Provérbios 8, versículo 1, elogio à sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, à beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: Eu estou falando com vocês e faço um pedido para todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois eu digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo que afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou a mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria e tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Aqui mostra claramente que os tolos estão dentro desse versículo porque eles não temem ao Senhor. Eles realmente são orgulhosos, não têm falsa modéstia, ou eles são realmente soberbos, né? Gosta dos maus caminhos ou de levar a gente para os maus caminhos, e também palavras falsas, né? Tem realmente um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, aqui, para mim, resume tudo a isso, para a gente entender que a gente convive no meio desses tipos de pessoa. Mas É, Deus coloca: temer o Senhor é odiar o mal. Se você pensa em fazer mal para o teu amigo, teu inimigo, Deus não concorda com isso. Eu odeio o orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática, e tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governar e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Aqui, justiça, de novo, para a gente entender, é fazer a vontade de Deus. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, o mesmo, o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele me colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra,
Estava no seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes, aprendam que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandone esses ensinamentos. Aqueles que me ouvem será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Então está aqui o capítulo Glória a Deus. 8, amém, 8 de Provérbios. Ficou claro aqui o versículo que eu marquei, que é o versículo número 13, e que ele fala assim: eu odeio, temer o Senhor Deus é odiar o mal, eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas, né? Então nós temos que ser comedidos no falar. Mas aqui também mostra uma coisa muito interessante, que a gente acha que temor ou temer ao Senhor é ter medo Uhum. dele, né? E, na verdade, o que significa isso é que a gente precisa odiar aquilo que é mal. Então, temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas sim Respeitar as odiar leis. aquilo que é mal, que é feito com É, maldade. Às vezes tem maldade que está na nossa cabeça, né? Porque aconteceu alguma coisa. E todos os dias nós estamos à prova. É incrível. Todos os todos dias os nós dias. estamos à prova. É, E aí é só para a gente pensar um pouco. Nós temos que estar em plena comunhão com o Senhor, é. sempre agradecendo, glorificando, clamando pelo sangue poderoso dele, e a gente vai ser realmente ficar isento de toda dessa pegada aí, né, do inimigo, dessa fisgada do inimigo. Amém? Amém, Nivaldo. É, para receber o galardão lá no céu, lá tem que honrar o Senhor. Uhum. Nós temos que estar em plena comunhão, né? E o coração tem que estar puro e ensinável, né? Então, Amém. assim, nós já estamos novamente numa quarta-feira. Eu não sei o que está acontecendo, que está passando um pouco mais Tá rápido que voando. se imagina, né? É, Mas que bom, nós estamos aí e vamos lá, né? Até ontem um cara que é meu mentorado perguntou: o Fernando, aquela pessoa que fica lá, o Rodrigo me perguntou, ele é legendário? Ele sempre aham. está com aquela roupa lá? Sim, ele é. E ele mora ali bem perto de Maringá. Ele falou: pois é, acho que em agosto vai ter uma reunião, eu vou querer me inscrever, eu vou querer participar. E Muito aí eu bom. falei para ele, inclusive tem um amigo que eu conheço, acho que você deve conhecer também, que é o Homero, trabalha numa empresa ali que chama Brasfert. Ele falou: não, o Homero eu conheço, eu sigo ele, eu sei que ele tá firme nisso aí, então. Então, assim, você vê como é que é, né? Algumas coisas vão marcando nas pessoas, embora ele tenha entrado aí esporadicamente, né, como o próprio Ricardo, mas talvez eles assistam depois, ou pelo menos vê, né? E Deus vai deixando a nossa marca, vai deixando o nosso legado, Deus vai realmente transbordando nos corações das pessoas para que eles tenham uma transformação e uma experiência como nós estamos tendo aqui, né, Fernando? Com certeza. Estamos firmes aqui, caminhando juntos. E estamos com a certeza que melhor companhia como essa não tem, né? O Senhor se faz presente a todo momento nas nossas vidas. Então, É, essa direção na palavra é o que nós precisamos, que todos precisam. muito bem. É isso aí, Fernando. Vamos lá. É, depois eu vou te mandar um grupo aí que eu vou assistir uma aula no sábado. Uhum. E eu gostaria que você seguisse essa pessoa, que ela é muito usada por Deus e ela que me estimulou, inclusive, a começar a fazer
a leitura, porque há uns 3 anos atrás eu começava a fazer a leitura com ela, né? Eu participava da leitura dela às 5 horas da manhã. Ah, certo. Então, depois eu mando aí, você dá Agradeço. dá uma analisada, vê se faz sentido. Eu acabei até me inscrevendo para participar disso, porque eu quero ver qual que é a metodologia que ela está usando, né? A gente vai chamar aprovação. É lógico que ela tem um objetivo com isso, né? E você vai entender, mas acho que para mim, talvez para você também, é mais para gente entender isso, né? O nome dela é Dayana Martins, tá? Uma Dayana juíza, Martins? uma juíza que entrou com 20 anos, se não me engano, passou, foi a mais nova do Brasil, e depois de quase 20 anos ela deixou tudo para cuidar da família, dos filhos, mas cuidar, né, para seguir a palavra de Deus. E hoje ela honra isso, onde ela vai, é fantástico, é fantástico, ela é uma bênção, sabe? Mas depois eu passo Amém. para você aí, se você vê se pode ou não, tá? Ou pelo menos de seguir ela, que ela também tem o grupo de leitura, mas era diferente. O grupo de leitura dela hoje, ela passa realmente o processo e cada um faz a leitura em casa, né? Nós estamos fazendo, estou seguindo exatamente como ela começou aí, porque Deus tocou no coração e tem sido uma benção, né? Eu não tenho. Difícil falar, puta, eu não vou acordar, não vou levantar, não vou estar aqui presente. Posso até depois voltar, dormir mais uma meia hora, uma hora aí, que às vezes faz falta, né? Porque a gente dorme um pouco tarde, acorda muito cedo. Mas eu acho que Deus tem nos sustentado aí, é uma benção isso aí, né? Amém? Amém, Nivaldo. É isso aí. Até na reunião lá, o pastor comentou que imagina que nessa jornada vai ter dias que você vai estar mais indisposto. E aí olhou para mim, né, perguntando, eu falei, olha, pastor, até agora eu não senti nenhum momento um desconforto. Eu entro determinado nessa jornada e tô forte. Tanto é, Nivaldo, que você pode perceber, toda vez que você começa a dar o bom dia, eu já estou conectado contigo. Sim. E, Então é um planejamento, né, de ação, de determinação, é um compromisso. Nós não estamos caminhando aqui olhando para qualquer lugar, não. A gente está caminhando junto para uma direção única, que é o Senhor. E não existe meio termo. Quando você se posiciona e você topa um desafio, é a prova de amor que você tem com o Senhor e consigo mesmo, de sim, buscar, né, um renovo. Então, eu estou sendo realmente iluminado pelo Espírito Santo, porque amém. todas as manhãs que eu acordei decidido em estar aqui com você, caminhando, né, e Hum, compartilhando esse momento. que bom, né, Amém. Fernando? Então a gente está em plena comunhão com Ele e seguindo o propósito que Ele colocou nos nossos corações e sendo obediente, né? A gente Exato. tem que obedecer, né? E as coisas vão acontecendo aí no momento dele, no tempo dele, e nós temos que ser pacientes, né? Esse Amém. rapaz mesmo ontem me falava, puta, eu estou esperando ser promovido, mas o pessoal do RH não me chama, chama um monte de gente. E eu falava isso para ele, e ele falou assim: você está falando uma coisa que a minha esposa me falou, calma, tenha paciência, não é no seu tempo. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? O inimigo fica colocando essa ansiedade, né? Mas beleza, então, Fernando, Vamos vamos lá. entregar aqui, né? Senhor, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Todos os dias o Senhor está aqui conosco, Senhor, iluminando a nossa vida, iluminando o nosso coração, nos dando a plena certeza que o Senhor é o porto seguro, nos enchendo o nosso coração de alegria. Obrigado pela leitura da tua palavra, pelo entendimento, Senhor. Cada dia só mostra para a gente que a Bíblia é o manual, é o nosso manual do reino, Senhor. Muito obrigado por estar aqui e por levar essa mensagem. Que eu possa estar abençoando aí a vida do Fernando, da família dele nesse dia, que possa estar abençoando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus familiares, meus filhos, netos, genro e nora, que só possa também estar abençoando as pessoas que verão isso, que só possa estar tocando no coração de cada um.
Sê conosco, Senhor. Eu já oro assim, agradecido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma Amém, excelente Fernando. quarta-feira aí, Nivaldo. Você E a também. todos que nos assistiram ou vão assistir, Sim. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Até amanhã. Valeu. Tchau.